Olá, alunos! Sou a professora Maria Amanda, de Língua Portuguesa, dos sextos anos A, B, C. Espero que vocês estejam bem. Hoje vou passar a correção da apostila 2, da página 3 até a página 11. Página 3. Observe a capa do livro a seguir e o título. Ziraldo, uma professora muito maluquinha. Número 1. Que detalhes na figura da professora nos levam a concluir que ela era mesmo maluquinha? Resposta: o chapéu, o lápis no cabelo, a piscada de olho, a língua de fora. Número 2. O que o título do livro faz você lembrar? Resposta pessoal. Como sugestão, uma professora descontraída e alegre. O diminutivo maluquinha é carinhoso e denota simplicidade. Pensando nisso, quem é o autor do livro? Resposta: Ziraldo. Número 2. Em sua opinião, que características tem um professor que o tornam inesquecível? Por quê? A resposta é pessoal. Número 3. Além dos conteúdos de sua área de conhecimento, o que mais um professor pode nos ensinar de importante? A resposta é pessoal, como sugestão, respeito, socialização, educação. Depois de analisar o gráfico, nós vamos para as respostas do gráfico. Número 1. Em qual veículo de comunicação esses gráficos foram divulgados e em que data? Resposta: no site do jornal Estadão, 26 de agosto de 2011. Número 2. Esses gráficos tratam de qual assunto? Resposta: tratam do nível de aprendizagem dos alunos de terceiro ano das diversas regiões brasileiras em relação à leitura, à escrita e matemática. Número 3. O que o título desses gráficos sugere sobre o assunto tratado? Resposta: o título, Situação Alarmante, sugere que esse grau de aprendizagem esteja abaixo do desejado, do esperado. Explorando o texto. Gráficos são textos que representam informações visualmente e são usados em diferentes meios. Os gráficos que você acabou de ler foram criados para complementar informações veiculadas em um jornal. Faça uma leitura mais detalhada desses gráficos e depois responda às questões a seguir. Número 1. O que as cores vermelha e azul representam? Respondendo: a cor vermelha representa a porcentagem de alunos de terceiro ano da rede pública e a cor azul de alunos de terceiro ano da rede particular. Número 2. Os gráficos mostram o nível de aprendizagem dos alunos em 3 áreas. Quais são elas? Resposta: leitura, escrita e matemática. Número 3. O que os números nas bases dos gráficos indicam em relação aos alunos de terceiro ano? Resposta: os números nas bases dos gráficos indicam a porcentagem dos alunos que aprenderam o esperado para o terceiro ano. Número 4. Observando as cores e o que elas representam, responda: o número de alunos que aprenderam o esperado para o terceiro ano é maior na rede pública ou na rede particular? Resposta: na rede particular. Número 5. A primeira coluna de cada gráfico está relacionada a
qual informação? E as demais? Resposta. A primeira coluna se refere à porcentagem dos alunos que aprenderam o esperado no Brasil todo, enquanto as outras colunas trazem as porcentagens por região do país. Número 6. Observe os números nas bases das colunas relacionadas às regiões brasileiras e depois responda ao que se pede. Letra A. Qual região apresenta maiores problemas relacionados à leitura e à escrita? Resposta: a região Nordeste. Letra B. Qual região apresenta maiores dificuldades em relação à matemática? Resposta: a região Norte. Letra C. Quais são as duas regiões que apresentam menos dificuldades em relação à leitura e à matemática e à escrita? Resposta: em relação à leitura e à matemática, as duas regiões com menos dificuldades são as regiões Sul e Centro-Oeste. Em relação à escrita, as regiões Sul e Sudeste. Hora da leitura. Texto 2 é uma crônica. Você sabe o que significa a palavra democrata? Será que as pessoas que convivem com você sabem o significado dessa palavra? Faça uma pesquisa, pergunte a várias pessoas próximas a você, familiares, vizinhos, professores, etc. O que significa democrata? Depois de ler a crônica na escola, vamos ao explorando o texto. Primeira pergunta. O texto que você acabou de ler conta uma história. Letra A. Quem são as personagens? Resposta: a professora e os alunos. Letra B. No geral, o que elas estão fazendo? Resposta: as personagens estão discutindo, tomando partido sobre um assunto proposto. Letra C. Onde ocorrem os fatos? Resposta: os fatos ocorrem na sala de aula, apesar de haver alusões à rua e à casa. Número 2. Que fatos ocorridos no texto podem acontecer no dia a dia de uma sala de aula? Resposta: muitos deles. Um debate sobre um tema polêmico, a diferença de opiniões, a votação, etc. Número 3. Você entendeu a explicação de Dona Marilis sobre plebiscito? Explique, então, do que se trata. Resposta: é a participação popular, democrática, numa decisão de escolha. Número 4. Dona Marilis é caracterizada no texto como uma pessoa democrata. Que atitude dela prova que essa caracterização está correta? Resposta: ela é caracterizada como democrata logo no primeiro parágrafo. Ela conduz democraticamente toda a discussão em torno do assunto em pauta. 5. Escreva o nome da personagem que pode ser caracterizada por palavra ou expressão a seguir, com base na opinião manifestada no plebiscito. Avançados: Renato, Rinalda, Jorgito. Inovadora: Inesita. Indiferente: Peter. Conservador: Gilberto. Preocupados com o lado estético: Aparecida e Edmundo. Texto e construção. Número 1. Releia a opinião de Inesita e responda às questões. Letra A. Ela foi a favor ou contra o uso de calça comprida? Resposta: ela foi a favor. Letra B. Que argumento ela usou para justificar sua opinião? Resposta: lá fora a senhora usa. Por que vai deixar de usar aqui dentro?
conhecendo o gênero textual. Argumento é o recurso que utilizamos para justificar uma afirmação ou para convencer alguém a mudar de opinião ou comportamento. Fatos, ideias, razões ou provas são exemplos de argumentos. Número 2. Por que Renato Carlos e Aparecida votaram contra? Que argumento cada um deles usou? Resposta. Renato Carlos acha a minissaia mais bacana. Aparecida é contra, porque a calça deixa os quadris salientes. Número 3. Depois de ler os diferentes argumentos dos alunos de Dona Marilis, escolha aquele que, em sua opinião, apresentou mais bom senso e justifique sua escolha. A resposta é pessoal. Número 4. Desde o primeiro bimestre, você teve a oportunidade de ler textos com características muito diferentes: história em quadrinhos, conto, crônica, tela, gráfico, ficha-retrato, entre outros. Você pôde perceber que cada texto abordou determinado conteúdo, organizou-se de um jeito próprio e apresentou intenções diferentes e linguagens específicas. Observe esses aspectos na crônica, na escola, e assinale as características que você identifica nela. Trata-se de um texto que narra um fato do cotidiano. A linguagem está adequada à situação informal que retrata. O texto tem intenção de divertir e o texto tem a intenção de fazer o leitor pensar. Os dois últimos não são assinalados. Dicionário. Número 1. Leia a seguir o verbete abster, tal como aparece em um dicionário. Preste atenção nas informações que ele nos traz. Abster, do latim abstinere, por abstinere, verbo transitivo direto e indireto. Primeiro significado: privar, impedir. Exemplo: a doença abstém-na de andar. Verbo transitivo direto e indireto é um verbo que pede duas perguntas. A doença abstém quem? Ela. De quê? De andar. Número 2. Conter-se, refrear-se. Considerando o formulário para declaração de imposto de renda, algo assimilável aos textos em caracteres cuneiformes, sempre me abstive religiosamente de preenchê-lo. Sempre me abstive de quê? De preenchê-lo. O que? O formulário para declaração de imposto de renda. Letra A. Encontre no verbete a origem da palavra abster. Resposta. Abster vem do latim abstinere, abstinere. Letra B. Encontre o significado para a expressão abster-se de votar. Resposta. O terceiro sentido do verbete atende ao sentido usado no texto. Alunos, corrijam as respostas de acordo ou como vocês acharem a sua opinião.